A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine Malaguti. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra que o Senhor me pediu para falar para vocês ontem. Só que eu estou com um problema. Meu celular, ele estragou. E aí, gente, eu estou usando um celular bem velhinho que eu tinha antes dele. E esse outro celular que eu tenho, a tela dele tá toda quebrada e o áudio dele é muito ruim. Então foi por isso que eu comprei outro celular, porque o áudio dele era ruim, aí eu gravava vídeo aqui pro YouTube e as pessoas não conseguiam ouvir. Só tinha jeito de ouvir se colocasse na TV, e muita gente não coloca na TV para assistir. Por isso eu tinha comprado um celular novo. E aí o meu celular novo quebrou e estragou. E aí eu fiquei, gente, um mês sem conseguir gravar vídeo pra vocês. Então, tem 3 dias que eu consegui gravar um vídeo, porque eu consegui consertar um celular meu. E aí ontem, gente, o meu celular, ele não tava prestando. E eu falei assim para Deus, Deus, como o Senhor quer que eu fale a sua palavra, se nem o celular eu tenho para gravar? Eu falei, se for da tua vontade mesmo que eu fale essa palavra, o Senhor vai me dar um celular. Gente, e esse celular que eu tô falando agora com vocês, ele não tava mais funcionando. Eu mexia na tela dele, ele não funcionava. E aí eu cheguei lá na oficina para trabalhar e ele tava descarregado. Eu coloquei ele para carregar. E para minha surpresa, depois que ele terminou de carregar, o celular funcionou. Eu falei assim, olha que o celular, Deus me deu o celular, o meu celular voltou a funcionar. E eu tô falando isso aqui pra vocês, gente, porque, gente, eu já pedi um celular novo, só que eu pedi ele no cartão. E aí o pessoal foi e cancelou a compra porque eles achou que não era eu e nem meu esposo que tinha comprado no cartão, então eles cancelaram a compra. Depois, gente, eu fui pedir do mesmo celular, gente, eu pedi ele, paguei no Pix. Eles esperaram vencer a data da entrega, passou uns dias da data prevista para entrega e eles também cancelaram a compra. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas que Deus escolhe para falar a palavra dele nas redes sociais, elas enfrentam problemas para gravar seus vídeos, seja de barulho, seja de falta de equipamento, seja de falta de memória, seja de outros tipos de atrapalho, gente. Sempre existe atrapalhos para que a gente não cumpra o chamado que Deus nos entregou. Então, gente, estou aqui para dizer para vocês que não é fácil fazer o que Deus pede a gente para fazer, mas que é possível. Mas também para dizer que quando Deus pede a gente para fazer algo que a gente faz, mas com atraso, a obediência atrasada, ela traz consequências também, sabia? Desobediência traz consequências, mas obediência atrasada também traz consequências. E ontem, gente, quando o Senhor me entregou a palavra, eu fiquei, meu Deus, confirma, confirma, Deus. O Senhor quer mesmo que eu fale essa palavra? Gente, eu fiquei com muito temor. E quando o Senhor falou comigo, gente, eu senti forte no meu coração, algo forte aqui em mim, assim, gente, muito forte. Eu senti também, gente, como se as minhas costas fossem anestesiadas e como se minhas pernas ficassem bobas, assim, como se, tipo assim, que eu não conseguisse controlar direito o meu corpo. Eu conseguia andar, mas era como se o meu corpo não quisesse me obedecer. Eu não sei explicar pra vocês, gente, é uma sensação estranha, diferente. E ontem, gente, eu passei o dia todo aflita, porque eu não consegui gravar esse vídeo. Porque eu queria muito gravar o vídeo e eu não consegui gravar o vídeo. Gente, eu fui dormir muito aflita. E eu falei, eu vou entregar a palavra, mesmo atrasada, né? Mesmo atrasada, eu vou entregar essa palavra. E a palavra que o Senhor
ele, além de me entregar a palavra, ele também falou qual era o versículo que era para me ler para vocês. Então, vamos ler comigo? Isaías 43, versículo 19, que diz assim: Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Gente, a palavra, ela é bem rápida, ela é bem curta, ela é bem direta. Eu sei, pessoal, das consequências que tem de eu pregar a palavra aqui no YouTube, de contar os meus testemunhos aqui no YouTube, de falar o que o Senhor me entrega, as profecias, as palavras. Eu sei de todas as consequências, assim, que eu já tive, até hoje eu já sei. Mas eu também sei da consequência que eu tenho se eu não falar o que Deus pediu para me falar. Eu também sei das consequências que eu tenho se eu não fizer o que Deus me pediu para fazer. Então, gente, é melhor eu temer a Deus do que eu temer aos homens. Então, eu escolhi obedecer a Deus, mesmo que eu desagrade as pessoas, mesmo que eu obtenha inimigos por isso, mesmo que meus inimigos aumentem. Eu escolhi obedecer a Deus. E a palavra que o Senhor pediu para mim dizer para vocês, ela não é muito boa para alguns. Ela é boa para uns e ruim para alguns, né? E a palavra é o seguinte: o Senhor diz que por este tempo ele levantará pessoas que ele encontrou servindo no lugar de gente que foi consagrada para fazer, mas não estava fazendo. Ele diz que ele viu pessoas que não eram consagradas fazendo serviço de gente que era consagrada para fazer e não estava fazendo. E ele diz também que ele viu essas pessoas que eram consagradas para fazer, que não estavam fazendo, perseguindo quem estava fazendo. E o Senhor diz: por este tempo levantarei eu, meus servos, que eu encontrei servindo. E ele diz também que pessoas que estão pensando que promessas, que Deus esqueceu das promessas que ele fez. Pessoas que estão pensando que Deus se esqueceu, que Deus não vai mais cumprir essas promessas. Ele diz que chegou o tempo de cumprimento das promessas. Ele diz para você que está pensando que as suas sementes que você plantou foram esquecidas, que elas se perderam no tempo, que Deus se esqueceu. Deus diz que chegou o tempo de frutificar. Chegou o tempo de colheita. Chegou o tempo em que vocês colherão as sementes que vocês plantaram. E ele diz também que chore quem quiser chorar, esperneie quem quiser espernear. Deus vai levantar essas pessoas que ele encontrou servindo no lugar de quem era consagrado para fazer e não fez. E ele diz: muitos rirão, muitos debocharão. Mas ele diz que ele viu coisas que vocês não viram. Ele ouviu coisas que vocês não ouviram. E ele sabe de coisas que vocês não sabem. E por isso, ele vai fazer o que ele quer. E é por isso que ele vai fazer isso. É por isso que ele vai trazer algo novo. É por isso que ele vai fazer algo novo. E quando vocês verem a escolha deles, muitos vão rir. Muitos vão debochar. E vão dizer como que Deus escolheu aquela pessoa. Mas ele diz que é porque ele viu, ouviu e sabe de coisas que vocês não sabem. E ele diz que por este tempo ele levantará Davis. Gente, a palavra que Deus me disse que ele pediu para entregar
é somente essa. Então, eu me despeço nesse vídeo e eu digo para vocês que até um próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau!